No momento de escrever este roteiro, os Pokémon do tipo Gelo têm o menor número de entradas em todo o universo Pokémon. Mas isso não quer dizer que eles estão faltando em Pokémon de todas as formas e tamanhos, bem como características definidoras, desde Pokémon que ajudam a transportar pessoas através de grandes corpos de água, até outros Pokémon congelando vítimas e usando-as como decorações em sua casa. Hoje vamos examinar cada Pokémon do tipo Gelo e realmente olhar para a sua moralidade com base em suas entradas na Pokédex, e até certo ponto no anime. Mas primeiro, vamos estabelecer algumas regras básicas. Vamos julgar esses Pokémon pelas características da espécie como um todo, o que significa que não vamos olhar para nenhuma instância individual do Pokémon em questão. Uma exceção pode ser feita para alguns Pokémon lendários, mas isso será principalmente caso a caso. Além disso, se toda a linha evolutiva de um Pokémon compartilha o tipo Gelo, eles vão ocupar um único lugar. Então tente não ficar muito frio enquanto damos uma olhada nesses Pokémon gélidos. Eu sou Kyle do Pokébind, e isso é Pokémon tipo Gelo do bem ao mal. Como de costume, começaremos com nosso Pokémon mais nobre e honrado, e iremos até o mais maléfico. Esses Pokémon do tipo Gelo são os bons. A medalha de ouro da bondade vai para um favorito dos fãs, o Pokémon de transporte, Lapras. O Pokémon marítimo é o exemplo perfeito de um gigante gentil, amável, incrivelmente inteligente e disposto a ajudar os outros, independentemente se são humanos ou outros Pokémon. Como o título deles no Pokédex sugere, Lapras ajuda a transportar outros através de grandes corpos de água. Eles não fazem isso porque sentem que precisam, no entanto. Lapras realmente adora ajudar qualquer um em suas viagens. Mesmo em batalha, o movimento característico de sua forma Gigantamax, G-Max Resonance, ajuda seus companheiros Pokémon, pois cria a Aurora Veil, que ajuda a reduzir o dano. Um dos fatos mais tristes sobre Lapras é o fato de que este gentil Pokémon quase foi caçado até a extinção em um determinado momento. Mas como agora existem santuários para ajudar a proteger Lapras, este incrível Pokémon parece ter um futuro brilhante e mais do que merece a medalha de ouro aqui. Nossa medalha de prata do bem tem que ir para o Pokémon de entrega, Delibird. Com seu corpo vermelho brilhante, penas na cabeça que lembram uma barba, e o fato de que sempre carrega um saco por onde vai, é claro que Delibird é o Papai Noel dos Pokémon. Assim como aquele cara alegre, Delibird entrega presentes, principalmente de comida, para os outros. Na verdade, a única razão pela qual não estamos dando a Delibird o primeiro lugar em nosso ranking é por causa da entrada do Pokédex do Ultra Sun. Ele menciona que Delibird come Pokémon do tipo inseto, mas um Pokémon tem que comer, então não podemos culpá-lo por isso. A medalha de bronze da bondade vai para o Pokémon comediante, a linha do Mr. Rhyme. Assim como Delibird, Mr. Rhyme parece ser baseado em uma figura famosa, desta vez a estrela da era do cinema mudo, Charlie Chaplin. E assim como seu homólogo na vida real, Mr. Rhyme parece realmente gostar de dar um show, muitas vezes visto sapateando e entretendo seus treinadores e espectadores. Os movimentos de dança de Mr. Rhyme também servem para ensinar ao Mime Jr. o ritmo e os passos necessários para evoluir para o elegante Mr. Mime. Como a linha Mr. Rhyme é relativamente nova, no entanto, e realmente ainda não apareceu no anime, exceto por participações especiais, estamos nos baseando nas duas entradas do Pokédex de Galar. Mas como Mime Jr., Mr. Mime e Mr. Rhyme são todos muito populares em Galar e adoram entreter os outros, nos sentimos confiantes em dar a ele a medalha de bronze do bem. A seguir temos o Pokémon Raposa, a linha Alolan Ninetales. Tanto Alolan Ninetales quanto Vulpix são encontrados principalmente na nevada montanha Lanakila, que alguns consideram um solo sagrado. Enquanto estão na montanha, esses Pokémon formam grupos, com Ninetales cuidando e provendo para os Vulpix. Se alguém tem o azar de se perder enquanto explora a montanha, sabe-se que esses Pokémon aparecem e ajudam a guiar a pessoa de volta à segurança. Disse que a linha de Ninetales faz isso para impedir que intrusos entrem em seu território. Como Ninetales e Vulpix realmente ajudam aqueles que estão perdidos, em vez de levá-los para outro lugar na montanha onde eles possivelmente poderiam congelar até a morte, eles certamente têm boas intenções. Claro, eles só querem ser deixados em paz na maior parte do tempo, e defenderão seu grupo quando for necessário, mas essas ainda são boas qualidades, o que garante a Ninetales Alolan seu lugar aqui. A seguir temos o Pokémon Árvore de Gelo, a linha evolutiva do Abomasnow. Embora esses Pokémon tenham o apelido de Monstro de Gelo em algumas áreas, a linha evolutiva do Abomasnow é na verdade bastante dócil. Claro, na maioria das vezes, Abomasnow e Snover levam uma vida reclusa e permanecem em regiões montanhosas nevadas. Mas se os Snover forem atacados por Darumaka para roubar as frutas que crescem nos Snover, pode apostar que o Abomasnow estará logo atrás para espantar os atacantes. E embora prefiram não estar perto de outros, sabe-se que o Snover em particular tem se aproximado de áreas onde as pessoas vivem.
Não para causar nenhum dano ou travessura, mas simplesmente adora brincar com as crianças que vivem na área. Temos outro Pokémon nativo da região de Galar a seguir, bem como nosso primeiro lendário nesta lista. O Pokémon Rei Calyrex Cavaleiro do Gelo. Nesta forma, disse que Calyrex é um guerreiro feroz durante a batalha. No entanto, olhando para o outro lado da moeda, Calyrex Cavaleiro do Gelo também ajuda a curar as feridas que são infligidas em seus oponentes uma vez que a batalha termina. Nesta forma, Calyrex Cavaleiro do Gelo também é conhecido por trazer vida de volta às terras devastadas por toda Galar. De acordo com as histórias contadas sobre este Pokémon, Calyrex Cavaleiro do Gelo era um governante bondoso e justo na antiga Galar, e com base em como ainda é respeitado e visto como uma lenda benevolente hoje, Calyrex Cavaleiro do Gelo definitivamente merece um lugar no campo do bem. A única coisa que conta contra Calyrex é ser impiedoso durante a batalha, mas como ele ajuda a curar qualquer oponente que tenha depois, não podemos descontar muito. A seguir, temos a primeira família de evolução em 3 estágios na nossa lista. O Pokémon presa dupla, a linha Mamoswine. Com Mamoswine sendo um Pokémon fóssil não oficial, pois há registros de sua existência desde a última Era do Gelo, esses Pokémon estão por aqui há muito tempo. E na maior parte do tempo, seja como Swinub, Piloswine ou Mamoswine, esses Pokémon viveram pacificamente com humanos e outros Pokémon. Na antiguidade, as pessoas contavam com Swinub e Piloswine para ajudá-las a localizar cogumelos e outros alimentos enterrados sob a neve. Enquanto isso, Mamoswine ajudou inúmeras pessoas e Pokémon a cavalgar em suas costas, tornando suas jornadas por regiões geladas muito mais fáceis. E embora Piloswine ataque aleatoriamente às vezes, não podemos culpá-lo pelo fato de que parece fazer isso apenas em batalha, e não consegue ver devido ao pelo grosso que cobre seus olhos. No geral, todos os 3 Pokémon da linha Mamoswine são criaturas muito úteis. O último Pokémon na forma Alolan é o próximo. O Pokémon Rato, a linha Alolan Sandslash, assim como o Vulpix e Ninetales de Alola, o Montilanaquila é o lar da família Alolan Sandslash. Eles geralmente tentam se esconder na neve profunda que a montanha oferece, tentando ficar fora do caminho de seus predadores. Quando ameaçados, no entanto, tanto o Sandshrew Alolan quanto o Sandslash se unem para proteger um ao outro. Em particular, está disposto a lutar contra oponentes muito maiores que ele, como Tiranitar, para manter sua casa segura. Então, Sandshrew Alolan e Sandslash são um grupo muito unido de Pokémon gelados. A seguir temos o Pokémon Pinguim, Ice Cube. Não temos muitas informações sobre o Ice Cube. O que se sabe sobre esses pinguins com cabeça de Ice Cube é que eles são muito tranquilos, usando o gelo que cobre suas cabeças como uma espécie de dispositivo de flutuação enquanto estão no oceano. Se o Ice Key se encontrar em uma nova área, eles mantêm sua atitude tranquila, procurando se adaptar à sua nova vida. Infelizmente para o Ice Key, o gelo que cobre sua cabeça não é particularmente durável. Se for estilhaçado, o verdadeiro rosto do Ice Key é revelado, fazendo as pessoas se apaixonarem por sua expressão bobinha e preocupada. Felizmente, o gelo pode ser reformado para devolver ao Ice Key sua aparência característica, assim como o Pokémon Pinguim sendo capaz de se acalmar novamente. Nossa primeira linha de Pokémon fóssil ocupa o próximo lugar, o Pokémon Tundra, a linha Aurorus. Esses Pokémon foram registrados como tendo vivido 100 milhões de anos atrás, e foram recentemente trazidos de volta à vida com o fóssil Vela. Aurorus e seu estágio pré-evoluído, Amora, ambos compartilham disposições gentis e se dão bem com a maioria dos Pokémon. No entanto, sem perigo, eles são conhecidos por liberar poderosas explosões de gelo capazes de encapsular seus atacantes em gelo. Mas como isso é feito apenas para se proteger, estamos dando um passe para a linha Aurorus. Além disso, eles têm a incrível habilidade de criar auroras no céu quando uivam. Como esses dois são normalmente muito gentis e só vão ao extremo de congelar oponentes em circunstâncias perigosas, eles merecem um lugar na seção boa. A seguir temos o Pokémon Quebra-Gelo, a linha Wolverine. Esta família de Pokémon segue uma tradição de várias evoluções em camadas de um Pokémon fofo e carinhoso se tornando um Pokémon poderoso e resistente na etapa final. Cílio e Cílio são frequentemente vistos juntos, com Cílio girando e equilibrando Cílio em seu nariz, e Cílio não se importando nem um pouco. No entanto, após Cílio evoluir para Walrein, parece perder sua personalidade divertida na maior parte do tempo. E enquanto ter uma personalidade divertida é uma coisa boa, é também na verdade a única coisa boa significativa que se sabe sobre parte da linha Walrein. Felizmente, também não se sabe nada negativo sobre eles, o que os deixa no final da nossa sessão boa. Mas para completar esta categoria, é hora de outro lendário, o Pokémon Congelante, Articuno. Disse que este grande Pokémon pássaro cria neve ao congelar a umidade do ar sempre que bate suas asas. E assim como a linha Alolan Ninetales, disse que ele aparece para aqueles que se perdem em áreas nevadas e ajuda a guiá-los de volta à segurança.
O que coloca Articuno abaixo de nossas entradas anteriores são suas ações no filme, o poder de um. Claro, o principal vilão do filme é a causa da maioria das ações de Articuno, junto com os outros dois pássaros lendários, mas eles também vão muito além do limite quando confrontam Lugia. Uma vez que a luta é acalmada, no entanto, Articuno retorna voluntariamente para sua casa para viver em paz. Como Articuno é um Pokémon pacífico na maior parte do tempo, além de ajudar viajantes perdidos a voltar em segurança, vamos dar a ele nosso último lugar na seção boa, mesmo que suas ações pudessem ter causado uma destruição generalizada. Falando nisso, isso encerra nossa seção boa, então agora é hora de descer para o território neutro. Esses Pokémon de gelo caem na área cinza. Iniciando esta seção, temos Kiran. Se olharmos apenas para as entradas de Kiran na Pokédex, este Pokémon luta para proteger um mundo ideal para pessoas e Pokémon. E isso é bastante incrível, mas assim como Articuno, Kiran tem um lado vilão em um filme. Ao contrário de Articuno, no entanto, não há ninguém por trás de suas ações em Kiran vs. a Espada da Justiça, pois é o principal vilão desse filme, onde persegue incansavelmente os heróis, causando danos à cidade em que os heróis se encontram. No clímax do filme, no entanto, depois de ser derrotado, ele reconhece a força do herói e recua para sua casa. Passando para o Pokémon Frostmoth, a linha Frostmoth. Quando Snow evolui para Frostmoth, disse que ele observa a região montanhosa nevada onde vive. Se alguém profanar essa área, esses Pokémon são conhecidos por convocar tempestades de neve ferozes para expulsar os infratores. Como ele não faz isso para prejudicar quem não causa danos à área, vamos dar algum crédito a este Pokémon, mas vamos colocá-lo na área cinzenta devido aos danos não intencionais que as tempestades de neve podem causar. A seguir temos a Evolution de Gelo, o Pokémon de neve fresca, Glaceon. Este Pokémon é um favorito na maioria dos resorts de esqui, já que sua temperatura corporal fria faz com que a neve em pó caia. E enquanto o Glaceon se dá bem, na maior parte do tempo, com os outros, ele também tem o hábito brutal de congelar seu pelo para se tornar agulhas afiadas e usá-las na batalha. E embora possa ser visto apenas como Glaceon luta, ser atacado com toda a força com o que é basicamente um alfinete congelado seria péssimo e pode ser desnecessariamente brutal. Mas enquanto Glaceon só faz isso enquanto luta, e tem uma reputação bastante boa de outra forma sábio, nós o colocamos aqui. A seguir temos um Pokémon que adora gadgets, o Pokémon Plasma Frost Rotom. Como o Rotom decidiu possuir uma geladeira nesta forma, ele aproveita suas novas habilidades para pregar peças nos outros. Desde transformar em tipo água do banho de alguém em um bloco sólido de gelo até cobrir tudo com gelo, ele adora fazer piadas à custa dos outros. Embora essas brincadeiras não sejam feitas por maldade, mas apenas porque ele adora criar travessuras leves, onde quer que vá. Claro, fazer piadas à custa dos outros não é ótimo, mas uma brincadeira aqui e ali não é a pior coisa do mundo. Passando para o Pokémon Leão Marinho, Dewgong. Apesar de ter sido introduzido na primeira geração de Pokémon, Dewgong é outro Pokémon sobre o qual não temos muita informação. Basicamente, ele age como qualquer outro leão marinho. Embora gostemos do fato de uma de suas entradas no Pokédex fazer referência a uma antiga lenda ao dizer que um marinheiro uma vez acreditou que Dewgong era uma sereia, realmente não há muito a considerar do ponto de vista moral. E outro Pokémon da primeira geração sobre o qual falar é o Cloyster. Este Pokémon é provavelmente um dos mais resilientes, pois muitas de suas entradas no Pokédex mencionam que nem mesmo uma explosão de bomba pode destruir a concha do Cloyster. Mas como muitos Pokémon nessa seção da área cinzenta, não se sabe muito sobre o Cloyster. Ele usa os espinhos em sua concha para atacar e se defender, mas isso é um comportamento bastante padrão. Pokémon Iceberg, a linha Avalugg, ocupa seu lugar aqui, outra linha de Pokémon que, infelizmente, não temos muitas informações. O que sabemos é que o Bergmite às vezes pega carona nas costas grandes do Avalugg, a Pastoku. Embora isso apresente uma imagem fofa, é realmente a única coisa definidora que sabemos sobre esses Pokémon frígidos, embora a forma regional de Hisuian seja dita como bastante dócil. Ok, a seguir, vamos trapacear um pouco aqui. A Pokédex se refere tanto ao Arctovish quanto ao Arctozolt como os Pokémon fósseis. Isso, além do fato de que você precisa do dinofóssil fossilizado para criar qualquer um deles, ajuda a uni-los. Dito isso, como esses dois Pokémon fósseis foram introduzidos recentemente, eles mais uma vez se enquadram na categoria de não sabemos muito sobre eles. Embora Arctozolt pareça um Pokémon bastante alegre e despreocupado, estamos apenas supondo isso. Na verdade, a Pokédex basicamente nos diz como esses Pokémon pré-históricos foram extintos, com Arctozolt se movendo extremamente devagar e Arctavish tendo dificuldades para respirar. Passando pro último Pokémon introduzido em Alola, o Pokémon Caranguejo Lanoso, Crabominable. Este Pokémon só foi encontrado em Sun e Moon, e novamente não há muita informação disponível. Disse que ele se adaptou ao clima gelado e é um bom lutador, mas é só isso.
Um dos Pokémon titãs lendários, Redice, o Pokémon Iceberg, ocupa o próximo lugar. Disse que este Pokémon ajudou a moldar o mundo ao trabalhar com os outros titãs lendários e mover os continentes. Com seu trabalho concluído, Redice juntamente com os outros foram considerados muito poderosos e selados em estruturas de pedra. Redice, uma vez perturbado, é conhecido por atacar aqueles que percebe como uma ameaça, e como é capaz de controlar o ar gélido a menos 328 graus Fahrenheit para congelar outros. Isso conta muito contra ele. Mas tenha em mente, dissemos que ele faz isso com pessoas que vê como uma ameaça. E embora isso possa ser subjetivo e seja um destino cruel de qualquer maneira, pelo bem que fez, vamos mantê-lo aqui na área cinzenta. A próxima é a linha Jynx. O nome de Smulchum é bastante autoexplicativo. Muitas das entradas da Pokédex mencionam que Smulchum usa seus lábios para examinar tudo e todos que encontram. Mas felizmente, depois que Smulchum evolui para Jynx, ele para com esse comportamento estranho e parece ter uma boa base de fãs no jogo devido à sua dança. Embora estejamos felizes em saber que seu comportamento inadequado para depois que Smulchum evolui. Ainda colocaremos a linha Jynx aqui. E para completar nossa área cinzenta, temos o Pokémon congelante, a linha Beartic. Esses Pokémon começam como crianças ranhentas. E sério, Cubchoo, você precisa de um lenço? Dois lutadores agressivos com uma das entradas de Cubchoo no Pokédex, listando que ele esfrega o ranho pendurado do seu nariz naqueles de quem não gosta. Você esperaria que Beartic se tornasse mais maduro após evoluir. Embora ele abandone o comportamento infantil, Beartic mostrou ser um lutador igualmente arrogante e agressivo. Mesmo fora de batalha, Beartic mostrou ser desnecessariamente agressivo com os outros. E embora ter essa atitude esteja longe de ser ótimo, pelo menos Beartic parece se importar com o jovem Cubchoo que cuida. E finalmente concluímos nossa área cinzenta e chegamos ao Pokémon de gelo cujas ações nos arrepiam muito mais do que suas baixas temperaturas. Esses Pokémon do tipo gelo são os maus e os malvados. No topo dessa categoria, temos o Pokémon Encanto Zen, a linha Galarian Darumanitan. Embora os Darumaka Galarian normalmente se deem bem dentro do seu próprio grupo, esses Pokémon tentam ir atrás e atacar Snover para roubar as frutas que crescem em seus corpos. E o hábito de roubar comida não para quando Darumaka evolui para Darmanitan. Embora não tente mais pegar comida que cresce em outros Pokémon e prejudicá-los, eles são conhecidos por entrar em cidades e assentamentos para roubar comida. Mesmo durante a batalha, Darmanitan congela a grande bola de neve em cima de sua cabeça para dar cabeçadas mais devastadoras em seus oponentes. Nosso último lendário é o próximo, o Pokémon Cavalo Selvagem, Glastrier. Este cavalo gelado é encontrado na Crown Tundra, onde eventualmente se encontra com Calyrex para ajudar o Pokémon Rei a mudar para sua forma de Cavaleiro de Gelo. Então, por que o Glastrier está tão abaixo do Pokémon que ele ajuda? Bem, por si só, o Glastrier é conhecido por ser desnecessariamente agressivo, roubando o que quer à força, além de aterrorizar aqueles que vivem na Crown Tundra. Além disso, o Glastrier tem uma personalidade bastante arrogante e orgulhosa, aceitando lutas apenas daqueles que considera dignos. A personalidade do Glastrier parece ser amenizada na maior parte do tempo quando ele tem o Calyrex ao seu lado. Estamos olhando para as ações do Glastrier antes disso e que seu comportamento teria continuado se o Calyrex não tivesse intervido. Perdendo por pouco para nossas três últimas entradas, temos o Pokémon de garras afiadas, a linha Weavile. Sneasel e Weavile são caçadores, puros e simples. E enquanto isso é apenas a sua natureza, o que os desvaloriza são as entradas do Pokédex que entram em detalhes bastante gráficos sobre os hábitos de caça desses dois Pokémon. Roubando ovos de ninhos desprotegidos até virar Pokémon como Sandshrew para expor sua barriga mais macia para acabar com ele. A linha Weavile é tanto astuta quanto impiedosa. Eles também são conhecidos por atacar Pokémon muito maiores, como Mamoswine, em grupo para derrubá-lo. E enquanto não podemos criticar Sneasel ou Weavile por fazerem o que é de sua natureza, sua ferocidade definitivamente lhes garante uma posição mais baixa. O Pokémon Cristalizador Cryogonal está sendo premiado com a Medalha de Bronze do Mal. Este é o único Pokémon nesta categoria sobre o qual não temos muitas informações, mas o que sabemos mais do que qualifica Cryogonal para esta posição. Disse que ele usa suas correntes geladas anexadas ao seu corpo para capturar presas antes de congelá-las a menos 148 graus. Se isso já não é ruim o suficiente, Cryogonal também é conhecido por usar as mesmas correntes, após congelar o que escolhe, para sequestrar suas vítimas para partes desconhecidas. Entre ser congelado e levado para sabe-se lá onde, temos que dar a este Pokémon a Medalha de Bronze do Mal. Estamos dando a Medalha de Prata do Mal para o Pokémon Tempestade de Neve, a linha Vanilluxe. Você pensaria que Pokémon que realmente parecem sorvete seriam muito mais doces, mas não. Esses Pokémon vão te dar algo muito pior do que uma dor de cabeça por causa do frio.
Vanillite pode ser o menos prejudicial nessa linha evolutiva, mas é a informação de Vanillish e Vanilluxe que nos faz sentir que eles merecem a medalha de prata do mal. Surpreendentemente, é a entrada do Pokédex de Vanillish, que é a mais sombria das duas. Dito isto, eles congelam seus oponentes na batalha e depois os esmagam em pedaços. E apenas para afirmar o óbvio, isso é assassinato. A entrada do Vanilluxe na Pokédex, felizmente, não menciona esmagar outras criaturas vivas em pedaços, mas afirma que ele pode liberar nevascas quando irritado que congelam tudo, independentemente de serem amigos ou inimigos, o que mais do que garante a esta linha evolutiva a medalha de prata. E finalmente, vamos dar a medalha de ouro do mal para uma família evolutiva ramificada, o Pokémon Face e o Pokémon da Terra da Neve, Glalie e Froslass. Podemos estar trapaceando um pouco novamente, mas como tanto Glalie quanto Froslass evoluem de Snorunt, sentimos que eles deveriam compartilhar este lugar, especialmente porque é difícil dizer qual destino cada um pode criar é realmente pior. Ambos envolvem comer, com Glalie sendo dito que depois de congelar sua presa, ele as come de maneira despreocupada. Então, se sua presa não for concedida uma morte rápida pelo congelamento inicial, eles podem muito bem ser comidos vivos, o que é bastante perturbador. Froslass, por outro lado, disse que come as almas congeladas daqueles que se perderam na montanha onde vive. Não só isso, mas Froslass também é conhecida por sequestrar suas presas após congelá-las e arranjar seus corpos congelados como decorações em casa, o que é algo encantador. Mas também achamos que é impossível realmente classificar Glalie ou Froslass um sobre o outro, e que ambos merecem a medalha de ouro do mal. E isso completa nosso espectro de imoralidade, então vamos concluir entregando nossas medalhas de pecador. A medalha da luxúria tem que ir para Smoochum, já que ela examina tudo com os lábios. A medalha do orgulho vai para Glastrier. Como este Pokémon só observa aqueles que considera fortes, bem como sua opinião sobre si mesmo, sentimos que este prêmio é bem merecido. O prêmio da preguiça vai para o Pokémon fóssil, Akrazold. Se mover-se tão devagar causasse a extinção de toda a sua linhagem, você também receberia a medalha da preguiça. A medalha da gula vai para Glalie. Claro, outros Pokémon nessa lista também comem, mas como Glalie faz isso da maneira mais perturbadora possível, congelando seus oponentes e comendo-os vivos, ele é o vencedor claro. Vamos dar a medalha da ganância para Elin e a Galarian Darmanitan, principalmente porque eles têm o hábito de roubar coisas. E por falar nisso, também vamos dar a eles a medalha da inveja, porque isso é uma coisa bastante invejosa a se fazer. A medalha da ira vai para Kirin. Este lendário causou grande dano a uma cidade simplesmente porque tinha que continuar sua luta. E finalmente a medalha Darwin vai para Ice Cube. Embora não sejam particularmente burros, eles ficam desnecessariamente preocupados depois que o gelo cobrindo seu rosto se quebra, já que o gelo se reformará mais tarde. E essa é a nossa lista de Pokémon do tipo gelo, do bom ao mal. Deixe-nos saber se você concorda. Certifique-se de ativar o sininho de notificações e assistir em sequência nossos outros vídeos de Pokémon aqui no Pokebind, seu centro para tudo relacionado a Pokémon. Muito obrigado por assistir. Te vejo na próxima vez.